Bom dia, pessoal. O pessoal está entrando aqui no nosso webinar. Esperar uns 2 minutinhos, aí a gente já começa, assim, ó. Tô vendo aqui que já temos mais de 100 participantes, está subindo rapidamente. Que legal. Só mais uns minutinhos e a gente já começa, que eu sei que a agenda de todo mundo é corrida e a gente vai ser super fiel aí à agenda de todo mundo. Olha lá, 150 pessoas, que rapidinho, muito legal. Bem-vindo todos e todas. Só mais um minutinho, a gente já começa. Bom, pessoal, eu vou começar para a gente ser super fiel aí à nossa agenda. Vou só fazer uma breve introduçãozinha e dar tempo aí do pessoal entrar. A gente, nesse momento, já tem aí 170 pessoas online e crescendo. Então, é muito gratificante isso. Bom dia a todos e todas. Eu sou Regina Augusto, eu sou diretora executiva do SEMP e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira, dia 26 de abril, na abertura dessa primeira edição do SEMP Talks. O SEMP Talks é um projeto que faz parte das iniciativas comemorativas dos 25 anos do SEMP, que marcam aí, são várias iniciativas que vão ocorrer ao longo de 2023. E nesse primeiro SEMP Talks, nós temos a parceria da Cantar Ibope Mídia para a apresentação do estudo Sotaques de Mídia Brasil, sobre a diversidade de perfis de consumidores que coexistem em nosso país e o seu reflexo nos planos e estratégias de comunicação. E eu fico super feliz que esse seja o estudo que abre esse projeto, porque olhar para o Brasil de uma forma abrangente, considerando todas as suas peculiaridades e diferenças, é uma das missões do SEMP. A gente tem aqui na entidade quase 1.200 agências certificadas, o que demonstra a capilaridade regional do nosso mercado. E produzir estudos que possam ajudar as lideranças do nosso mercado a fazer planejamentos mais estratégicos e dar subsídios para isso, também é uma das nossas missões. Antes da gente começar, de fato, o conteúdo, eu vou explicar rapidamente como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui na nossa live. Então, a gente vai até às 11 horas, a gente tem 1 hora aí nessa interação. Inicialmente, a gente vai ter uma breve apresentação do estudo Sotaques de Mídia Brasil, que vai ser feito pela Giovana Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Cantar Ibope Mídia, que deve durar por volta de 20 minutos. Na sequência da apresentação da Giovana, a gente vai ter uma conversa super interessante para trazer aí reflexões e vivências do dia a dia de atuar no Brasil, nesse país continental. Então, a gente vai ter 2 convidados especiais. Diretamente de Belo Horizonte, a Adriana Machado, presidente da Tom Comunicação, conselheira do CONAR e, a partir de junho, vice-presidente da ABAP. E de Porto Alegre, a gente tem o nosso outro convidado, o Márcio Calage, que é CMO da Vulcabras, empresa que detém marcas importantes como Olímpicos, Under Armour e Mizuno. Então, após a apresentação da Giovana, vocês podem escrever no chat considerações e perguntas aos participantes dessa nossa mesa virtual. Como a gente tem apenas 1 hora de conversa,
Caso a gente não consiga responder todas as perguntas aqui ao vivo, a gente envia depois aqui pelo SEMP as respostas para vocês, porque eu sei, pela quantidade de pessoas que estão aqui agora com a gente, que a gente já passou de 220 pessoas, como o assunto é muito interessante, eu sei que vocês vão querer aí interagir. Então, caso a gente não consiga tudo nessa 1 hora, a gente vai mandar pessoalmente para vocês. Então, sem mais, vamos abrir o nosso trabalho. Giovana, eu passo a palavra para você. Muito bem-vinda e um bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje. Obrigada aí, Regina, pela introdução, pela parceria. Já vou aqui compartilhar a minha tela, uma apresentação, para a gente começar. Já conseguem ver em modelo de apresentação? Acho que sim, né? Sim. Então vamos lá. Sotaques de mídia Brasil. O objetivo desse estudo, é trazer os destaques regionais em relação ao consumo de mídia no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, com várias características regionais. Eu que viajo por esse país, eu costumo dizer que o idioma é o mesmo, mas com vários sotaques e dialetos diferentes, e olhar para isso é muito importante, para a estratégia de comunicação, para o planejamento de mídia. Cada vez mais, os profissionais de agências, veículos e anunciantes estão focados nessa iniciativa de entender regionalmente esse Brasil, para ser, de fato, mais assertivos nas ações de comunicação e nas estratégias de mídia. O nosso estudo, ele tem como pilar 3 dos nossos estudos de dados. Audiência, os indivíduos, o que eles assistem, o que eles escutam, como entretenimento, para se informar. Um outro pilar, que é o consumer, com os hábitos e atitudes desses indivíduos, especialmente os hábitos de mídia, e publicidade, com monitoramento da publicidade das marcas em todos os meios de comunicação. E falando em publicidade, eu começo aqui com essa informação que mostra exatamente a origem da verba, a partir da informação praça-autorização, que tem como referência exatamente o PI de inserção. Nesse gráfico, nós temos uma grande concentração do Sudeste, 81% desse investimento está na região Sudeste. Isso se justifica, por ter aqui grandes anunciantes, grupos de agências internacionais e também um maior custo de mídia se comparado às demais regiões. Por outro lado, aqui no nosso lado direito, nós temos o que chamamos de anunciantes exclusivos, que são aqueles anunciantes que concentram os seus investimentos numa determinada região, e o share das agências locais, considerando as agências que dedicam o seu trabalho aí exclusivamente numa região. Quando olhamos para essas 2 outras informações, verificamos que essa concentração ela é bem menor, o que significa que tem oportunidade de negócios para todos os mercados, sendo essencial aí entender as características de cada região, especialmente para definir as estratégias de mídia. O nosso estudo, para otimizar até o nosso tempo, ele foi dividido em 5 macrotemas, focados nos formatos de publicidade. Então, nós falaremos um pouco do vídeo, do áudio, do texto, do out of home e das redes sociais. E começando com a análise do cenário de vídeo, o que a gente vê no Brasil é uma grande força da TV linear. Em um dia, 50% da população é alcançada. E só para lembrar, quando eu falo de TV linear, é exatamente a TV aberta mais a TV paga. Em uma semana, isso chega a 98%, e no decorrer do mês, 91%.
E é uma adesão muito grande aí do telespectador, com mais de 4 horas e 30 minutos consumidos na média de todas as regiões. Algumas regiões aqui, como Norte, Sul e Sudeste, superam os 5 horas, né? No Sudeste são mais de 5 horas e meia, né? Mostrando que a TV é algo muito importante na vida das pessoas, de norte a sul, de leste a oeste do país. E detalhando um pouco mais essa questão do tempo, né, já que o tempo está relacionado ao engajamento também das pessoas, e nós temos aqui esse consumo intenso, né, mas com uma intensidade um pouco maior ou um pouco menor em cada uma das regiões, né, em cada uma das regiões metropolitanas, nesse caso, com destaque aqui para os cariocas, né, com uma dedicação de 6 horas e 4 minutos. Tudo isso é fruto, né, de um trabalho de muita qualidade das emissoras de TV no Brasil, que se destacam mundialmente com as suas produções, e também das produções locais, né, especialmente o jornalismo local, que tem uma força muito grande aí em cada uma das regiões. Entretanto, né, a gente não pode deixar de citar aqui, né, o quanto o papel da TV ele vem sendo ressignificado, né, o aparelho de TV dentro do domicílio, a partir do momento que você tem a oportunidade de consumir, né, também vídeos online. Nós temos uma população, né, hoje no Brasil, cerca de 59% dos domicílios possuem uma TV conectada. E essa possibilidade faz com que as pessoas mudem ali, né, um pouco a forma de assistir TV, acessando esses conteúdos de streaming. Vejam que numa proporção de cerca de 40%, um pouco mais intenso, né, no Nordeste, com 47%, e um pouco menos no Sul, com 38%. Né? E claramente as pessoas afirmam, né, que estão assistindo mais TV, né, em função de ter a opção de assistir conteúdos online. Um pouco mais intenso no Nordeste, um pouco menos no Sul. Agora, eu chamo a atenção que essa ressignificação no Sul, ela aconteceu um pouco antes, né? Nos nossos painéis regulares de medição de TV, a gente já via ali, em 2019, antes da pandemia, né, esse crescimento do consumo de vídeo online. Então, é por isso até que aqui a região aparece com essa participação um pouco menor. E aqui eu trago um dado bem interessante, né, do nosso painel de medição de audiência, que vem evoluindo cada vez mais, com mais tecnologia, permitindo que a gente analise com mais granularidade, né, as informações, né, inclusive fazendo aí esse detalhamento do consumo do vídeo online. Hoje, 87% do consumo no domicílio, quando a gente avalia só o aparelho de TV, né, incluindo a TV conectada, é de 87%. E 13% é de consumo de vídeo online. Quando a gente detalha isso um pouco mais, olhando para outros devices, né, como o tablet, o smartphone e o computador, o consumo de TV aberta, ele segue ali com 79%, né, versus 21% de consumo online. E é claro que isso varia também de acordo com cada região, com cada região metropolitana, com cada cidade. Né? Hoje, por exemplo, quando nós falamos da Grande Curitiba, né, a TV linear ela tem 75% versus 25% de consumo de vídeo online. Já em Belo Horizonte, né, você tem ali 82% de TV linear e 18% de vídeo online. Né? Então, veja que é um comportamento que realmente ele vai variar um pouco de acordo com cada região. E assim como a TV se transformou, né, com a possibilidade do online, com rádio não foi diferente.
né, que evoluiu também em termos de tecnologia, com as transmissões por streaming, com o lançamento de novos formatos como o podcast, né, fazendo com que o meio, né, siga aí relevante na vida das pessoas, né, especialmente o rádio. E como que se dá essa evolução do rádio? Não dá para falar de regionalização sem falar do rádio, né? O rádio que dá as notícias locais, as notícias do trânsito, é onde eu consigo assistir, né, ouvir, e às vezes até assistir também, né, a partida do jogo do meu time, com o narrador, com o comentarista, que fala o meu sotaque. Isso é uma oportunidade, né, de conexão para as marcas. Com isso, você tem o rádio aí com um alcance de 80%, né, uma média diária de 3 horas e 30 minutos, oscilando um pouco aí em cada uma das regiões, né, com destaque para o Sudeste, onde essa média diária chega a 4 horas e 6 minutos. E é evidente que o fato de ouvir rádio online vem transformando a forma desse consumo, né? Você já tem 30% dos ouvintes de rádio que ouvem também rádio online. Com essa expansão ela é possível porque você adotou, né, vários devices, né? Além do rádio convencional, do carro, do radinho de pilha, você tem opções como o celular, o computador, os smart speakers, né, as famosas caixinhas de som. Isso tudo contribui para que o rádio siga muito presente na vida das pessoas, né? Quando analisamos aqui, né, essa audiência online, ela é mais de 30% em cada uma das regiões, né? E as pessoas, um terço das pessoas, mais de um terço das pessoas, né, em alguns mercados, afirmam que realmente a possibilidade de ouvir rádio online mudou a forma, né, de consumo. E aqui é cada vez mais importante a gente entender, né, essas novas tecnologias, como que esse consumidor reage, né, porque esses novos formatos, eles possibilitam aí, né, uma dimensão cada vez mais transversal dos meios. E aqui eu trago, né, 2 exemplos, né, as playlists e os podcasts, né, 70% dos ouvintes conectados tem o hábito de acessar streaming de áudio, né? E nesse conteúdo você tem o streaming de transmissão das emissoras de rádio, playlists preparadas aí por essas emissoras, né? Inclusive playlists conectadas com conteúdos de evento, como uma playlist de carnaval, né? Sem dúvida, né, uma oportunidade para as marcas se associarem a esses conteúdos. O hábito de ouvir música em playlist, né, veja que ele está presente em todas as regiões, né, com destaque ali um pouco maior no centro-oeste. Assim como os podcasts, né, estão presentes na vida das pessoas, né, cerca de 31% em média da população, um pouco maior no Nordeste, chegando a 39%. Né? Você tem uma produção de conteúdo muito efetiva, né? Inclusive regionalmente. Né? Eu sempre digo que para uma emissora de rádio é a oportunidade de você dar a notícia em 1 minuto e depois tratar esse assunto em profundidade num podcast de 10, 15 minutos. E aí ter uma conexão também de uma marca, né, que tenha relação com esse conteúdo, não é uma oportunidade. E bem, até aqui nós falamos muito do audiovisual, né? Das várias exibições, os vídeos virais, né? Cada vez mais as pessoas, né, de olho aí nessas exibições, mas a gente não pode deixar de considerar a relevância da leitura, né, nesse ambiente da publicidade. A leitura, ela segue presente na vida das pessoas. E o que de fato mudou, né, é que elas passaram das folhas para as telas. Quando analisamos aqui os vários formatos, né, seja o jornal ou a revista, veja que, inclusive, o consumo médio, né, em tempo de leitura online, ele é cerca de 50% maior. Em todas as regiões, né, você acompanha ali esses patamares.
o que faz com que, né, de fato, esse formato também tenha que ser visto com atenção. E essa questão se dá especialmente porque nós vivemos na era da fake news. E ter uma fonte, né, que você confia é muito importante. Isso é muito claro para as pessoas, né? Temos aqui que as pessoas sempre verificam as fontes das informações, mesmo que elas acessem ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Mais de 70% verifica essa fonte, porque se essa fonte é de um veículo de comunicação que tem, né, uma reputação consolidada, isso é muito importante. Né? A reputação consolidada de um veículo é algo que realmente o diferencia nesse universo online. E, a partir disso, né, você tem lá as pessoas, inclusive, cerca de 1/3 da população, em quase todas as regiões, que tem o hábito de seguir revistas e jornais que leem nas redes sociais. Então, vejam que tem uma complementariedade, né? Mais uma vez, né, uma dinâmica aí muito transversal do conteúdo entre plataformas e formatos. Bem, eu não poderia deixar de falar do Out of Home, né? O Out of Home que passou aí por vários momentos, altos e baixos, né? Lá atrás, com a suspensão em São Paulo, pouco antes da pandemia, ele volta, mas depois vem a pandemia e tem uma série de restrições aí de deslocamento. Mas nesse momento, né, o Out of Home ele volta com toda a força. E aqui é importante entender regionalmente como que se dá este consumo. Né? O índice de lembrança ele é altíssimo, né? Você tem aí, né, no ciclo de 7 dias, né, mais de 80% das pessoas se lembram de uma publicidade que foi exposta no outdoor, ou no transporte público, no edifício, né, nas possibilidades aí possíveis. E também, se você amplia isso para um ciclo de 1 mês, esse alcance ele é ainda maior, né? Essa lembrança, né? Extrapolando ali 90% em cada uma das regiões. Entretanto, é importante entender, né, que os públicos, diferentes públicos, têm lembranças distintas a partir de cada um dos formatos. Né? Isso fica bem claro aqui na análise de região. Né? Se você tem ali, né, basicamente a mesma intensidade quando a gente fala de mobiliário urbano, já quando eu analiso, né, a publicidade em edifícios, veja que existe uma distância de 9 pontos percentuais entre as regiões sul e centro-oeste. Então, é importante entender a afinidade de cada formato em cada uma das regiões, em diferentes públicos, né, para ser assertivo, né, no planejamento de mídia. E as mídias sociais, né, tão presentes aí nas nossas vidas. Será que esse consumo também ele tem características regionais? Em média, né, as pessoas passam muito tempo, né, muito do seu tempo nas redes sociais. São 3 horas e 19 minutos, sendo que isso oscila em cada uma das regiões. Um pouco menos na região sul, com 2 horas e 56 minutos, e um pouco mais ali no Nordeste, chegando a 3 horas e 28 minutos. O fato é que diariamente nós estamos conectados às redes sociais, né, verificando as informações. Essa é uma prática de mais de 50% das pessoas em todas as regiões. Né? E, além disso, né, essas pessoas também costumam seguir as marcas nas redes sociais, fazer comentários sobre essas marcas nas redes sociais, e, de novo, né, com uma intensidade que varia um pouco em cada uma das regiões, mas com níveis bem intensos. E aqui, quando a gente fala de comentário nas redes sociais, o desafio de entender, né, em cada região, né, qual aquele influenciador que pode contribuir para o esforço daquela marca, né, a partir da conexão com esses conteúdos disponíveis aí nas redes sociais.
Bem, gente, como eu disse, o objetivo aqui, né, era destacar alguns pontos, né, que são relevantes no consumo de mídia quando analisados regionalmente. Nós vimos, num olhar rápido, que existem diferenças entre as regiões. Quando a gente aprofunda um pouco mais essa análise, né, por praças, essas diferenças elas tendem a ser ainda maiores. Tudo que vocês viram aqui e mais algumas informações adicionais estarão disponíveis, né, nos canais aí do SEMP. E, além disso, né, eu convido a vocês também para direcionarem aí o seu celular para a tela, baixarem esse QR Code para acessar o nosso site. Lá você vai encontrar outros estudos, como Inside Video, Inside Advertising, se cadastrar para receber o Data Stories, que é um conteúdo que a gente gera periodicamente, sempre trazendo uma conexão com o assunto do momento. Então, muito obrigada. Seguimos agora para o nosso debate. Obrigada, Giovanni. Você foi precisa. E essa apresentação durou 20 minutos. Parabéns pela precisão. A gente está com quase 300 pessoas online, então é incrível. Eu imagino que tenha pessoas de várias partes do Brasil, então esse conteúdo é muito rico para todos nós. Muito obrigada, Giovana. Vamos partir, então, para a nossa conversa e um pouco uma reflexão do que significam esses dados na prática, né? Então, eu primeiro vou começar e vou chamar aqui para a roda a Adriana Machado. Bom dia, Adri. E eu acho que a questão que eu coloco para você, né, como uma dirigente de uma agência que está em Minas Gerais, que por si só é um estado muito diverso, né? Tem várias regiões, você tem Zona da Mata, região de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Triângulo Mineiro, até os sotaques dentro de Minas são diversos. E eu acho que é bacana porque tanto Minas quanto Rio Grande do Sul né, no Rio Grande do Sul a gente tem Inter e Grêmio, e Minas a gente tem Cruzeiro e o Atlético Mineiro também, aí as grandes disputas regionais e até identitárias, é muito interessante. No seu caso, qual que é a importância, na sua visão, né, desses dados ou de dados que mostram essas peculiaridades para o dia a dia, né? Vocês trabalham com diversas marcas, conta para a gente um pouco desse desafio que você tem de trabalhar tanto regionalmente quanto com marcas locais que querem falar com outras partes do Brasil, enfim. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, Giovana. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Regina, os dados não são só importantes, não. Os dados são absolutamente fundamentais, porque a gente está falando de volumes de pessoas, de extensões territoriais. No Brasil, Minas Gerais tem a extensão territorial da França, a população é o dobro da de Portugal, enfim, é um país dentro de um continente. Mas aqui a gente vê uma associação, uma analogia ao que acontece no Brasil, né? A gente tem um monte de comunidades e de pessoas juntas que falam a mesma língua, mas se comunicam de formas diferentes. Então, os dados são fundamentais, mas eles são só o ponto de partida. Fundamentais que seja, a base que seja, mas eles são só o começo, porque dá estrutura, carne para esse esqueleto que são os dados, é o papel de todo comunicador, em geral, das agências em particular. E eu acho que essa é, antes de qualquer coisa, uma grande defesa dos parceiros locais e regionais de comunicação. A razão de ser de uma diversidade de agências que conheçam o que esses números dizem na prática da comunicação, qual é o impacto disso, né? Um exemplo que Giovana deu maravilhoso é como é importante, como cresceu essas coisas, esses dados de consumo de mídia variam, enfim, e se alteram ao longo do tempo, mas a mídia out of home, ela é
super importante, mas ela é importante porque ela é regionalizada, ela é localizada, mas a gente vê muitas vezes um uso pasteurizado de uma mídia que é tão segmentada. Não faz o menor sentido isso, né? Porque se você sabe aonde está passando, onde você está conversando, por que o conteúdo dele não está adaptado àquela realidade, àquele contexto regional, local, hiperlocal, inclusive, já que a gente tem tecnologias que permitem isso, né? Porque teve um tempo em que a gente tinha que imprimir um outdoor e sair distribuindo ele em todos os lugares. Hoje, as tecnologias de out of home também são digitais. Porque esse negócio de falar que é analógico digital, on e offline, tá cada vez, essas limites estão cada vez mais borrados, né? A gente tem um ambiente que é digital, ele é físico, ele é digital e ele é social ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa partir de um conhecimento detalhado, profundo dos dados. É impossível fazer isso só com o que cada um conhece, não dá para fazer, mas a gente precisa ir além deles e enxergar nos dados as pessoas, as comunidades, as sociedades, as culturas, os hábitos, como que as pessoas usam e se relacionam com essas mídias. Porque também a gente não tem mais só uma mídia em que alguém fala e ninguém responde, né? Ou que precisa da carta para a redação para se manifestar. O nosso consumidor, o cliente do nosso cliente, os nossos clientes, as pessoas com quem a gente precisa conversar, elas próprias geram conteúdo, elas próprias editam seus conteúdos, elas próprias reverberam de forma diferente aquilo que elas estão vendo. Então, a gente precisa, sim, conhecer dados, mas a gente precisa ter os dados como um ponto de partida e não de chegada. Os dados não são o fim, os dados são o começo. E essa é uma realidade que todo mundo no Brasil inteiro, em qualquer mercado que você tiver hoje, a gente já tem mais acesso, não só aos dados, mas a tecnologias e plataformas e jeitos da gente ir além do dado e navegar e andar na direção de compreender o que eles querem dizer e compreender como que as pessoas estão se organizando, articulando, compreendendo o que elas estão ouvindo, vendo e reverberando nos seus próprios canais e nos seus próprios comportamentos. Porque uma coisa é o que as pessoas dizem que fazem, a outra coisa é o que elas efetivamente fazem. Eu adoro esse número de que as pessoas checam os dados e a fonte é importante, mas na prática a gente sabe que esse número aí de 80% não, né, tem uma interpretação pessoal do que significa checar esses dados. Então a gente precisa entender direito isso, compreender direito isso. E a gente só vai fazer isso na medida que a gente também se articular em redes que possam ter pessoas nos territórios, nos mercados, nos locais que consigam fazer essa tecla SAP aí para a gente, essa tradução para a gente do que essas pessoas estão dizendo para a gente. É um desafio para todo mundo no Brasil, todo mundo nos estados, e Minas Gerais, desse tamanhão todo, é um desafio semelhante, né? Você tem que ter gente aí com quem que consiga, porque a gente tem Atlético e Cruzeiro como forças importantes, mas a gente tem um Flamengo com uma torcida gigante aqui, né? Tem outros times que mobilizam corações, dinheiros, tempo, atenção de mineiros que moram no estado de Minas Gerais. Então, você vê que nem uma polaridade futebolesca é fácil desse jeito, né, de entender. Muito bom, ótimo. Já deu uma esquentada aí. Agora eu vou chamar para a conversa o Márcio. O Márcio já atuou em agências na área de criação, inclusive aqui em São Paulo, e hoje está de volta a Porto Alegre e numa cadeira diferente, né, respondendo pelo marketing de uma empresa que possui diversas marcas importantes, especialmente do setor esportivo. E aí, Márcio, acho que é legal você compartilhar com a gente aqui, a partir do lugar que você está, como que a regionalização das estratégias para as marcas que você trabalha, elas podem ser eficazes na otimização dos investimentos, né? E como que o fator regionalização entra
nessa análise quando você está fazendo esse planejamento. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. E primeiro agradecer a todos aí pelo convite e também destacar a importância que o SEMP ainda tem para nós, né? A gente vê 280 pessoas espalhadas pelo Brasil aí nos assistindo, então isso mostra a importância da gente ter um órgão amarrando e construindo informação nacional, né? E eu acho que esse nacional é um pouco do que a gente vive, né? Essa lupa de um país continental, mas que ao mesmo tempo tem enormes diferenças locais, o que nos traz oportunidades e desafios. E a informação ela é a base, eu acho, inicial para a gente começar a responder isso. Porque, de um lado, eu tenho a oportunidade, com a informação, de construir mensagens hiperlocalizadas, né? E isso me traz mais potência na relação da construção daquilo que eu acho que hoje é o maior desafio de todos, que é a atenção das pessoas, né? Eu acho que a gente não está mais falando sobre encontrar o alvo, encontrar o público. A gente está falando sobre conseguir, a partir do momento que o meio chega na pessoa, conseguir construir uma mensagem para que, de fato, essa mensagem seja retida. Porque a gente está vivendo uma era da saturação do poder de escolha, da saturação de informação, da saturação de impactos diários todos os dias, e que é necessário essa combinação valiosa entre o que é dito e aonde é dito, né? Porque isso acaba variando e construindo também modelos e formas de dizer. Então, acho que, de um lado, a gente tem a informação para construir pelo local, mas também, quando a gente está construindo negócios nacionais, a informação nos ajuda a encontrar o que é comum ao brasileiro, né? Então, de um lado, eu tenho a lupa para o que é local, mas do outro eu consigo encontrar padrões para reconhecer o que é uma mensagem que possa possibilitar a construção de uma imagem homogênea de uma marca, né? Hoje, a construção de reputação ela se dá a partir da repetição, né? Reputation is repetition. Os americanos já proclamam há algum tempo isso. Então, não adianta também eu querer me vestir de diversos sotaques de regiões se isso não é legítimo para mim. Então, acho que aqui também tem algo importante, que uma coisa é eu ter um entendimento do meio e da eficiência do meio. Outra coisa é eu querer vir de outro estado e botar uma bombacha e uma cuia e achar que eu estou sendo gaúcho, né? E aí que entra a importância também, quando eu preciso construir um trabalho de regionalização, de encontrar parceiros locais que sejam capazes de suportar e conseguir construir uma tradução, né, entre a minha imagem de marca e a forma como eu preciso dizer isso de maneira legítima e natural para o consumidor. Então, quero contar para vocês, para mim, o trabalho que está mudando a história da Olímpicos. A Olímpicos é uma marca brasileira, que se posiciona como uma marca brasileira, né, e há muito tempo ela compete com os gigantes internacionais. E o nosso jeito de construir sempre foi a partir da construção de mensagens publicitárias e amplificação dessas mensagens em grandes meios nacionais, né? Esse trabalho ele garantiu para a marca awareness, mas começou a trazer deficiência no que diz respeito à preferência, escolha, experimentação e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente se deu conta que a gente precisava estar próximo, e eu estou falando de mercado de corrida, que é o segmento mais disputado no mercado hoje no Brasil, né? Quando a gente fala de esporte do mundo. Tu sai de um lugar em que antes eu estava distante, a gente construiu circuitos de corrida em lugares incríveis do Brasil, convidando o brasileiro a descobrir o Brasil correndo. Então, uma marca que está baseada conceitualmente no seu desenvolvimento de produto no Rio Grande do Sul, mas com fábrica no Ceará, com fábrica na Bahia, ela pega e ela faz uma corrida no Pantanal, em Alter do Chão, no Jalapão, Chapada dos Veadeiros, Costa dos Milagres. O que a gente faz? A gente pega e a gente começa a apresentar para o brasileiro o Brasil correndo. Então a gente convida influenciadores, artistas, corredores, profissionais de esporte nacionais para conhecer uma região incrível do Brasil, tipo correr no Pantanal,
1 quilômetro de pista construída sobre o pântano. Então, tu leva essas pessoas para viver uma experiência que elas vão lembrar para sempre. Essas pessoas, ao mesmo tempo, são mídia, porque elas estão lá, elas estão postando, e eu não estou construindo uma relação comercial ainda, eu estou construindo uma relação de encantar ela, e em troca eu ganho a exposição legítima da mensagem. Eu tenho a oportunidade de fazer elas experimentarem o produto, então elas estão correndo com o tênis e estão impactadas, porque de fato o tênis é muito bom, então tudo nasce, obviamente, da garantia que tu tenha algo relevante para construir, e a marca tem essa missão de democratizar o acesso à alta performance. Então eu tenho um alto impacto, eu tenho uma equipe de conteúdo produzindo fotos e vídeos, disponibilizando para essas pessoas em real time, para elas distribuírem nas redes sociais delas, impactando a rede delas, mas eu ainda estou falando de uma bolha. E aí, da bolha da corrida. E aí, por exemplo, eu tenho, e vou citar aqui o exemplo do que a gente tem feito, que são ações de merchandising com a Rede Globo, que cobre a corrida, e a gente entra no Esporte Espetacular com matérias cobrindo o evento, porque tem toda a curiosidade regional, da região, de como é que funciona, da mobilização da comunidade, do circuito, como é que aconteceu, do Pantanal. Então, o que, que tem no Pantanal? A região a região da Amazônia, quando a gente foi para o Alter do Show. Ou seja, a gente entrega também para o veículo base de conteúdo para ele construir algo que não interrompa a mensagem dele. Eu entro na programação do Esporte Espetacular de forma legítima, construindo conteúdo e amplificando aquela mensagem que começa numa micro-região, numa corrida para 400 pessoas. Então, acho que aqui tem um exemplo de algo que ele pode ser regional. Então, a gente convida os lojistas da região, a gente convida os veículos da região, a gente compra a mídia na região, a gente envolve empresas de evento das regiões para conhecer os lugares e montar os circuitos, mas a gente termina com uma ação de mídia nacional para gerar a visibilidade de uma marca que precisa ser consumida por milhões e milhões de pessoas, não somente pela soma da audiência daquele público das suas redes. Então, acho que tem um composto aí, né, de um momento que a gente está vivendo que nos dá essas oportunidades de transformar o regional no nacional, né, e trazer com isso mais valor para o nosso negócio. Maravilha, que bacana esse exemplo que você trouxe, Márcio. Eu acho que é isso. Ouvindo vocês e até quando a Giovana estava apresentando, fica claro que a gente, né, nesse mundo complexo, multiplataforma e, ao mesmo tempo, hiper fragmentado e hiper personalizado, o quão desafiador que é construir relevância, né? E a gente tem aí uma realidade brasileira econômica ainda de uma retração, né? A gente, infelizmente, há alguns anos, a gente está aí, do ponto de vista econômico, patinando ainda. E eu imagino o quão desafiador que juntar essa equação, né, de ser eficaz, ser relevante com os competidores, todos eles querendo essa economia da atenção. E aí a pergunta agora para vocês dois, até se a Giovana quiser também participar, eu acho que assim, como que é lidar com essa equação, na hora de priorizar e de ser assertivo, diante de um mundo complexo e com recursos escassos, né? Como que é isso? Se a Adriana quiser começar. Regina, eu acho que o desafio central é a gente superar essa barreira de entender marketing e comunicação como acessória ao negócio. Na maioria dos negócios, a comunicação, marca, você se apresentar apresentar os seus diferenciais para os seus públicos, enfim, construir e trabalhar a sua reputação, ele é o coração do seu negócio, ele não é acessório, ele não é uma coisa que você possa eventualmente fazer, mas às vezes, se não fizer, não tem problema. Eu acho que isso é uma questão importante, porque a pressão
por fazer mais com menos, acontece para todo mundo, mas é muito difícil você se reputation is repetition, repetition requer investimento em mídia, comunicação, repetição, volume, e o que a gente vê em muitos casos são os clientes dando um passo para trás e revendo o budget de como que você pode fazer menos. E não é possível fazer mais com menos sem ter feito nada, né? Então, eu acho que agora, isso é do lado do cliente, dos mercados, enfim. É lógico que no dever de casa de quem é fornecedor e parceiro nesse mercado, você tem que se preparar, porque você não consegue conversar com os decisores do negócio estando despreparados, então tem a ver com a compra de pesquisa, de dados de formação qualificada, tem a ver com o uso e o processamento em escala disso, né? E tem a ver com você ser capaz de promover uma boa tradução disso que os números, os dados, o conhecimento está fazendo, em estratégia de comunicação capaz de dar resultado. Então, tem todo um composto aí que todo mundo precisa fazer um dever de casa. Eu acho que sempre é uma força e um parceiro nisso, porque ele advoga isso, né? Ele qualifica, propõe e dá acesso para quem está aí, quem tem estruturas menores e tal, enfim, tem, né, a própria estrutura do CEP permite que quem está começando ou tem um porte menor acesse dados e tal, mas existe o dever de casa de todo mundo que está no elo da cadeia aí, de se qualificar e de preparar para conseguir dar uso e consequência para isso, porque se você for chamado para decisão estratégica, é melhor você ter o que dizer, porque senão vai acontecer uma vez só, não vai acontecer duas. Então, essa construção de valor estratégico da comunicação passa por ter gente qualificada e pronta para operar num sistema que é mais complexo, sim, é mais difícil, sim. Você imagina esse caso de Olímpicos aí, todo complexo, complicado, elaborado, há 20 anos atrás, um filme na TV resolvia esse problema. Não resolve mais. Não significa que a TV não seja um aliado, um meio importante, mas não é desse jeito mais, não é daquele jeito que uma super ideia vai e resolve, aí é só emitir PI, faturar e está tudo certo. Não é assim mais. Que bom que não é, porque a comunicação também, ela hoje, ela exige mais de todo mundo e ela requer, ela representa desafios melhores, mais interessantes, e a própria comunicação mercadológica é mais interessante, né? Que se fosse só para ficar repetindo feito para pagar, dificilmente os consumidores se interessariam por se relacionar com essas marcas, engajar com essas marcas, né? Mas é mais difícil, sim, mas ela continua sendo um fator crucial, e cada vez mais, né? Cada vez mais. É difícil se destacar no meio da economia da atenção fazendo coisas protocolares, chatas, e que são só repetitivas e não são interessantes, nem engajadoras. E até me permitindo aqui, concordando e complementando o que a Adriana falou, a questão de otimização, ela parte da premissa de investir melhor. Né? Muitas vezes você não tem mais dinheiro, então você tem que investir melhor aquele dinheiro do anunciante. E isso vale para todo o tamanho de cliente, né? A gente tem um core aqui espalhado pelo Brasil inteiro, né? Certamente muitas das agências médias ou agências pequenas, né? E essa otimização ela é ainda mais importante, né? Quando você fala de um investimento que pode ser menor por ser um anunciante médio ou pequeno. E o ponto básico da otimização não mudou, né? Que é você fazer planejamento de mídia, buscar patamares de alcance, frequência média, né? Dividindo ali, né, esse investimento entre os meios, entre os veículos, buscando o melhor resultado. Né? E é evidente que para isso você precisa ter dados, né? E mais do que isso, você tem que ter do outro lado alguém que consiga analisar esses dados. Né? Então, a questão é não só a importância, né, quando a gente fala de otimização, de ter dados para ser assertivo, mas ter alguém que consiga realmente analisar esses dados, buscando a melhor performance
E eu vou além, né, com os estudos que a gente tem hoje, é como que você constrói até o conteúdo criativo e a melhor narrativa, né? A complementariedade dos meios, a narrativa, tudo isso é importante. Ficou mais importante ainda, né? E se tem algo que não mudou, né, é que a publicidade tem a missão de despertar a emoção das pessoas. Então, por mais que você tenha cada vez mais uma atenção dividida, né, e o desafio de reter a atenção, esse desafio é alcançado do ponto de vista criativo. E aí a importância das agências, né, que eu acho que a gente passou por um movimento, eu e a Adriana, a gente fala muito sobre isso, né? Assim, poxa, a criatividade, ela perdeu um pouco de valor, e o mercado precisa resgatar isso. Porque num ambiente de atenção dividida, poxa, isso tem muito valor. É reter a atenção, é despertar uma emoção. E ninguém melhor do que os publicitários para fazer isso, né? Eu sou publicitária também, a gente estudou para isso, né? Então, é muito importante que isso seja reconhecido, valorizado, esteja no contexto das campanhas, e olhando essa narrativa exatamente com a conexão dos meios. E hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta ferramenta, tanta informação, né? E junto com isso, ter um esforço de profissionalizar o mercado para entender o quanto isso é importante, gerar a consciência no anunciante para que ele valorize isso, né? Acho que é um ponto bem importante. Super obrigada, Giovana. E aí eu acho que a Giovana levantou uma bola aí, porque o Márcio é um profissional, um publicitário, né, uma origem em criação, e agora sentado numa cadeira de gestor de marketing de várias marcas importantes. Eu acho que esse olhar faz muita diferença, né, Márcio? Eu acho que nada é mais poderoso que a ideia, assim, eu sou um alucinado pelo poder de uma história bem contada, que pode ser storytelling, storydoing, aí depois a gente vai criando todos os nomes que a gente quer dar para esse negócio. Mas, no fim das contas, o que a gente está buscando todos os dias é por relevância, né? E a ideia é um meio de conquistar a relevância. Eu acho que tem também a importância da gente nunca esquecer que somos humanos. Até que, de fato, a inteligência artificial nos supere, né? E, por enquanto, a gente ainda está trabalhando e fazendo nossas coisas, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem os dados, mas a gente precisa usar o coração na hora de pensar uma estratégia. O PowerPoint aceita tudo. Quando a gente pensa num plano 360, teoricamente, naquele PowerPoint, parece que todas as respostas estão ali, tudo coberto, frequência, estão todas as respostas ali mais ou menos colocadas, mas às vezes o olhar humano olha e consegue pensar algo que possa ser mais eficiente. Né? A gente já pegou para um shopping em Porto Alegre, quando eu era agência, né? Mas assim, e pegou toda a verba que antes era distribuída. E, honestamente, quando tu olhava o número de inserções que tinha na televisão, aquilo se tornava irrelevante e tinha que produzir um filme. Assim, era um tamanho do negócio, e a gente chegou e transformou toda a verba em mídia externa, em out of home, destacando região primária, porque tu aprende que o shopping, tantos por cento do público está na região primária. E isso trouxe um resultado absurdo para o shopping, porque a gente começou a criar, com verba, mídias externas incríveis. Então, assim, lançamento de mostra de casa, era um móvel, era um aposento de uma casa construído numa outdoor, em que tinham pessoas caminhando e vendendo da casa. Então, aquilo trazia relevância, gerava impacto e tinha um foco regional. Então, acho que com a Uber, uma vez, aí já em São Paulo, eu fui pegar um briefing na Uber e, pô, todo mundo imagina Uber, tesão, marca digital, nós precisamos fazer alguma coisa disruptiva. Mas eles precisavam aprovar, precisavam conversar com o Haddad, que não tinha conversado com eles. E aí eu cheguei ouvindo o CEO da Uber, não, eu quero ir para televisão, ou eu quero fazer alguma coisa digital, disruptiva. Eu digo, cara, tu quer fazer jornal, eu falei para ele. Porque tu quer conversar com uma pessoa, que é o prefeito. O prefeito lê o jornal. Tu precisa ser relevante para alguém no meio dessa história. Não adianta tu ser irrelevante, falar com todo mundo, mas não ser relevante. E aí a gente pegou e abriu a página 2 e 3 do jornal com uma mensagem dizendo, prefeito Haddad,
enviamos esse e-mail hoje de manhã para o senhor. Caso não tenha lido, segue ele publicado aqui. E aí a gente publicou o e-mail que a gente mandou para a Haddad. Na segunda-feira, o prefeito ligou para a Uber marcando uma audiência. Né? Então, assim, não adianta também a gente se apegar aos modismos. A mídia está aí para impactar as pessoas. Tem coisas incríveis para a gente fazer com jornal, com rádio, com TV. E a gente também se esconder atrás da eficiência do meio é um olhar que a gente deveria ter crítico às ideias. Porque os meios continuam chegando nas pessoas. Agora, talvez a forma de chegar, como a Adriana falou, é que deva mudar. E não mais a gente construir aquela comunicação pasteurizada, que todo mundo cruza o braço, diz que está feito, passou na pesquisa, né? Mas, de fato, acaba não sendo eficiente. Bárbara, eu acho que esse exemplo que você deu aí do Uber, de falar para uma pessoa, acho que na hora que a gente personaliza, né, isso fica tão poderoso, né? No caso, era uma única pessoa mesmo, mas eu acho que isso vale para o dia a dia, é um bom exercício. A gente tem os minutos finais, eu queria só, nesse encerramento, primeiro agradecer todo mundo, mas fazer uma rodada aí de considerações finais, olhando um pouco para o futuro, né? A gente, por exemplo, a gente passou por uma pandemia, então, assim, 3 anos atrás, a gente estava num outro ambiente, o que a gente passou de mudança, né? O TikTok entrou no Brasil em 2019, 2 anos depois, Quai entrou no Brasil, a questão dos vídeos instantâneos, os vídeos curtos, como a Giovana mostrou, é uma tendência. Quai entrou pelo Nordeste, inclusive, né, com uma estratégia aí meio que por um acaso. Daqui 1, 2 anos, a gente vai ter novas realidades, inclusive impactando o consumo de mídia. Mensagem final diante dessa complexidade e com esse olhar aí abrangente para um país como o Brasil. Giovana, você quer começar? Vamos lá. Nós vimos aqui um estudo, né, que mostra diferenças regionais que precisam ser consideradas no planejamento de comunicação. Né? Fizemos uma abordagem consolidada das regiões, com alguns exemplos específicos de capitais, e aí a gente percebe que a profundidade na análise dos dados tem uma contribuição muito importante para entender o comportamento do consumidor, especialmente a sua relação com as mídias. E sendo assim, é muito importante definir estratégias de análise baseadas em dados. Além disso, né, como a própria Adriana trouxe, é fundamental ter uma conexão, né, com os profissionais da região, né, que possuem a cultura do mercado local, do ambiente de negócio, dos comunicadores. Aqui na Canta, o meu esforço é de ter presença nos mercados regionais, viajando pelo Brasil e contando com um time presente em várias filiais, o que nos permite apoiar adequadamente, né, os nossos clientes em todas as regiões. E tudo isso precisa ser feito de uma forma constante, análise, acompanhamento, pois nós continuamos vivenciando aí um processo de transformação muito rápido, né, isso não mudou. O que de fato, e o que também não mudou, né, que eu acabei de falar aqui, é que hoje ou no futuro é sobre pessoas, né, e como despertar, né, a emoção das pessoas através de conteúdo, inclusive, né, de publicidade, e para isso é importante entender comportamento, né, os dados, eles são uma base que vão contribuir para entender comportamento de uma forma geral. Né? E para hoje e para o futuro, isso é muito importante. Maravilhoso. Bom, nosso tempo encerrou. Se em 1 minuto, Adriana, se quiser falar uma mensagem final, em 1 minuto, Márcio, também a gente fecha. Tá muda, Adriana. Eu acho que, assim como o Márcio disse, que é importante a gente entender aquilo que é peculiar nas regiões, é importante entender o que também é comum do todo, também a gente precisa entender o que muda, mas o que permanece. E na condição humana, muita coisa permanece, essa necessidade de conectar, de conexão, a importância da emoção, da relação com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção para essas duas coisas simultaneamente. Maravilha.
Márcio? Não, só de fato agradecer. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa da inovação também, do novo, do novo, do novo, do novo. Eu acho que olhar para o que funciona é o que traz resultado no nosso dia a dia. Então, que a gente continue buscando sempre essa eficiência nos projetos para, de fato, valorizar a nossa capacidade de construir algo novo. Eu acho que, em alguns casos, a gente pasteurizou muito o trabalho, a comunicação, e acabou perdendo relevância junto aos tomadores de decisão, né? E aí também me colocar à disposição. Hoje, através dessa sociedade em rede maravilhosa, a gente está conectado. Então, meu Instagram é @marcioscalage, vocês me acham no LinkedIn para trocar ideia. Estou à disposição para a gente seguir o papo nos outros meios. Maravilha. Bom, com isso a gente vai encerrando. A gente teve pico de 300 pessoas aqui nessa live, o que nos deixa profundamente honrados e gratos. E acho que é uma jornada nova para a gente aqui no SEMP, mas mostra que, de fato, temos uma relevância e uma contribuição a dar ao mercado. O estudo já está disponível no nosso site, então, se vocês quiserem a íntegra, né, a apresentação da Giovana foi uma versão mais compacta, a gente tem uma versão completa disponível no site do SEMP, semp.com.br, e eu, mais uma vez, agradeço. Bom dia a todos, uma grande jornada para vocês, e claro que essa jornada de 25 anos do SEMP, ela conta, né, todas as iniciativas contam com o apoio de algumas marcas que estão, de fato, viabilizando uma série de iniciativas que a gente tem. São elas Globo, Grupo Record, SBT e Samsung Ads. Então, com isso eu encerro. Bom dia a todos e todas.